Paulo escrevendo a Timóteo, não precisa de abrir sua Bíblia agora não, mas só para lembrar, ele disse que, no capítulo 3, que os últimos dias seriam dias difíceis. Não há na Bíblia textos que afirmam que com o passar do tempo as coisas vão melhorando. Pelo contrário, que quanto mais próximo da segunda vinda de Jesus, haveriam mais problemas, mais lutas, mais coisas vergonhosas, mais difíceis. E Paulo fala isso a Timóteo: dias difíceis virão. As pessoas serão arrogantes, atrevidas, caluniadoras, vai falando uma série de comportamentos nocivos, uma série de comportamentos problemáticos, e ele diz: toma cuidado, toma cuidado. Queridos, eu não quero te assustar, eu não quero te deixar sem dormir, mas eu quero te dizer que esses que vieram aqui agora tomaram uma decisão de caminhar com Jesus, como outros que já caminham há tanto tempo, muitas vezes sofremos mais porque temos uma expectativa de que quanto mais passam os dias, as coisas vão melhorando e tudo vai acontecendo de uma forma mágica, mas a Bíblia garante que não será assim. A Bíblia garante que dias difíceis virão. E de uma forma mais detalhada, e é o texto que eu quero pensar com os irmãos e ler com os irmãos, Apocalipse capítulo 9, fala do que está por vir, do que estamos vendo já, estamos apavorados, estamos assustados. É uma criança de 13 anos entrando numa escola e matando a professora, é outro de 20 e poucos fazendo também bagunça, e outro aqui, e outro ali, e a corrupção financeira, e tantas outras coisas horríveis acontecendo na história. Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 1, quando João, discípulo de Jesus, estava na ilha de Patmos, e ele teve uma visão dos dias finais. Preste atenção no que ele escreve, e eu quero ler o capítulo 9 com os irmãos, a partir do verso 1. João capítulo 9, verso 1 diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caindo do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. João está falando de trombetas tocando, ele fala de 7 trombetas, de 7 etapas, de 7 tempos, 7 períodos, e um desses períodos ele diz, quando o anjo tocou a quinta trombeta, iniciou um quinto período, e ele disse, eu vi como uma estrela caindo do céu, conforme Isaías capítulo 41, o diabo, quando se rebelou contra Deus, e caiu com 1/3, foi mandado para fora do céu com 1/3 dos anjos, que o apoiaram na sua rebelião, ele é chamado de estrela que caiu do céu. A glória, a luz, o fulgor, e ele cai. E em Isaías capítulo 43, nos versículos 12 a 15, fala justamente dessa queda de Satanás, e o chama de estrela. Então João está falando que viu essa estrela que caiu do céu. Diz assim, do quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu, que já tinha caído do céu. Verso 2, vamos ler juntos o verso 2, diz assim, a estrela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça ele viu que essa estrela foi na direção de um abismo, das profundezas, da escuridão, e quando ela entra, sai como que fumaça. João, no livro de Apocalipse, ele usa muitas figuras de linguagem, muitas metáforas, e uma delas é essa.
A fumaça, porque a fumaça causa cegueira, impede a visão, atrapalha a nitidez. E ele disse: quando essa estrela, o diabo, ele cai, ele vai na direção desse abismo. Ele não está falando aqui de uma prisão, mas de um abismo, onde vamos perceber outros personagens lá dentro. E ele diz: quando ele vai na direção, primeiro sai uma fumaça. Por que essa fumaça? Essa fumaça é justamente para que as pessoas tenham dificuldade de ver o que vai aparecer desse abismo. Essa fumaça tem a ver com a dificuldade de discernir o que vai sair desse abismo. O versículo 3 diz assim: também da fumaça saíram gafanhotos, e foi-lhe dado poder como escorpiões que tem da terra. Quando João vê essa estrela, que é Lúcifer, que é o demônio, caindo do céu na direção desse abismo, das profundezas, mostrando algo bem baixo, não só geograficamente, mas sobretudo algo ruim. Ele vê uma fumaça saindo, e essa fumaça empanando, essa fumaça embaçando, e ele vê então saindo gafanhotos, que têm poder como que de escorpiões. No livro de Malaquias mesmo aparece a ação do mal, usando a figura de gafanhotos. O diabo aparece destruindo, dando prejuízo, atrapalhando a vida, como gafanhotos. E João diz aqui que esses gafanhotos aparecem tendo poder como que de escorpião. E é interessante, né, não detalhando aqui e nem querendo ser único na explicação do escorpião, mas é que o escorpião, primeiro ele prende a sua presa. Ele não mata com seus ferrões, ele mata com a sua cauda. Primeiro ele prende, para depois ele poder matar. E ele diz que viu saindo então desse abismo espíritos maus. Ele está dizendo que viu sair demônios desse abismo, como que escorpiões aos montes. Versículo 4, vamos lá? Juntos. Que não causasse dano à erva, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Veja bem, eram como gafanhotos, mas que estranho, gafanhotos que não comem ervas, gafanhotos que não foram na direção de uma lavoura. João está dizendo, eu vou aqui bem devagar, vou insistindo, vou sendo redundante para que você entenda. João está vendo o diabo de uma forma definitiva, de uma forma conclusiva, entrando no abismo e tirando para fora todos os demônios tendo um espaço maior para agir na história. E ele usa de figuras dizendo que eles saem como gafanhotos para destruir. Mas é interessante que ele diz que não toquem na lavoura, não toquem em plantas, mas somente nos seres humanos. Diz aqui no versículo de número 3: e foi-lhes dado que causasse dano à erva da terra, que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer. A função é perturbar, prejudicar, é perseguir que a nossa luta não é contra carne e sangue, e potestades. E João está dizendo aqui, eu vou já adiantar, a ação satânica na sociedade, mas vai evidenciando, vai sendo palpável, visível, um avivamento satânico. As forças e o objetivo é justamente causar distanciamento de Deus, causar a morte, causar destruição. Diz assim, que não causassem nenhum mal à erva verde, nem planta, nem árvore, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Verso de número 5, diz assim: foi-lhes também dado, vamos ler juntos?
não que os matassem. Foi-lhes dado poder, mas para que não matassem. Porque matar um cristão, uma pessoa que teme a Deus, ela sai vitoriosa, ela vai para a glória de Deus, ela vai morar com o Senhor. Então, o diabo é mau, mas ele não é bobo. Ele sabe que um crente atormentado, um cristão perturbado, ele atrapalha muito mais do que um cristão morto. Então foi-lhe dado poder de que não, para que não matassem, mas que de primeira mão, primeira ação, fosse perturbar, fosse fazer com que houvesse todo um transtorno interior. Foi-lhe dado poder, foi-lhe dado também que não matassem, e sim atormentassem durante 5 meses. 5 meses aqui também é uma figura de linguagem, não significam 150 dias, mas por um período, mas um período limitado. Antes de matar, antes de fazer com que a pessoa se perca de vez, mas atormente essa pessoa, faça com que essa pessoa, ela mesmo estando na igreja, mesmo ela afirmando seguir Jesus, mas ela não tenha prazer nisso, que ela seja uma pessoa que não usufrua das delícias dessa caminhada, ela fica atormentada por um período. Esse período, eu estou repetindo, não quer dizer 150 dias, 5 meses, mas um período. Só que esse período tem um fim, até que de fato a pessoa se destrua, ela encerra a sua caminhada. Naqueles dias, diz o verso 6, naqueles dias os homens buscarão a morte. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Ele diz que a proposta nesse avivamento do mal, nessa ocupação dos demônios, do diabo, que ainda estão seguros, porque a verdade é, queridos, que se eles estivessem já agindo com toda a sua força, com toda a sua maldade, o mundo já teria sido destruído. Mas Deus tem colocado anjos segurando para que eles possam ter limites, como aconteceu no caso de Jó. E ele foi tocar em Jó, quem conhece a história, e Deus disse: há um limite para você tocar em Jó, então há um limite para ele agir na história, mas João está dizendo que esse limite vai acabar, e de uma forma ampla, de uma forma maior, eles vão atuar, eles vão operar, causando um tormento incrível, um desejo de morrer, mas ao mesmo tempo, o ser humano não conseguirá, ele não terá forças para se matar, mas a angústia será tamanha, angústias de morte se apoderarão do ser humano, cada vez mais, diante de tantas calamidades, de tantas atrocidades, de tantas misérias, há um desejo de morrer, mas ao mesmo tempo uma falta de coragem de morrer, e continua vivo, mas uma vida horrível, arrasada, perturbada, triste, sem experimentar a paz que excede todo entendimento, a alegria que só Jesus Cristo dá. Diz-nos o texto que caminhando para o fim, haverá então esse avivamento, essa ação, essa ocupação do mal cada vez mais na história. Será que não é isso que nós estamos vendo nesses dias? Será que diante de tantas notícias calamitosas, desastrosas, tantas coisas que jamais ouvíamos falar, será que não é isso que está acontecendo?
Será que aquele menino de 13 anos, ele agiu por si só? Ele teve uma ideia? Ou havia alguém por trás de tudo isso? Será que aquele outro de 20 e poucos, ele agiu por si só? Será que esses que estão roubando a nação, não da agora, mas de muito tempo, para que você não interprete como uma fala política, mas aqueles que sempre roubaram a nação, será que eles estão fazendo isso por um desejo, um comportamento natural? Ou será que há alguém por dentro deles, fazendo com que eles tirem o pão do órfão, da viúva, o salário do trabalhador, a comida na mesa de pessoas dignas? Será que eles estão fazendo isso porque é o desejo, é o gosto, é o prazer? Ou há uma força por dentro deles, o diabo agindo dentro deles e neles, para que eles façam tudo isso acontecer? Só que João está dizendo que isso vai aumentando cada vez mais. E diz assim, que o ser humano vai começar a procurar a morte cada vez mais, mas só que não vão conseguir morrer. Jovens, adultos, adolescentes. Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para uma peleja. Esses demônios que ele vê, ele diz que o aspecto era de cavalos preparados. Repito, o diabo é mau, mas não é bobo. Ele não brinca de ser diabo. O demônio não brinca de ser demônio. Nós podemos brincar de sermos cristãos. Nós podemos brincar de igrejinha, oraçãozinha, vigilinha, louvorzinho. Nós podemos brincar de sermos crentinhos. Mas o diabo não brinca. A Bíblia diz que 24 horas por dia, todos os dias, sem feriado prolongado, ele está procurando perturbar Deus ao nosso respeito, dizendo que nós merecemos castigo, dizendo que nós merecemos a destruição, dizendo que nós não merecemos viver, dizendo que nós não merecemos a paz. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou, e Ele é advogado do lado do Pai, e Ele intercede também por nós 24 horas por dia, dizendo: não, Pai, eu morri por eles, eu derramei sangue por eles, e por isso eles merecem viver, eles merecem a paz, eles merecem a ressurreição, eles merecem o perdão. Mas diz no texto que eles estão preparados para a guerra. Eles não estão brincando de ser demônio. Versículo de número 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroa parecendo de ouro. Ele é enganador. A coroa dele não é de ouro, mas para enganar as muitos, ele usa uma coroa como que parecendo de ouro. A coroa original é de Jesus Cristo de Nazaré. A coroa que Jesus recebeu quando ressuscitou e foi assentar ao lado do Pai. A coroa real, a coroa de ouro mesmo para valer. Mas o diabo, querendo enganar a muitos, ele procura se passar como Jesus, se manifestar como anjo-luz. E muitos caem nas suas ciladas porque diz: não tem nada a ver, é tudo igual. Não é tudo igual, e tem a ver sim, porque só há um caminho, uma verdade e a vida, e é Jesus Cristo. O diabo é impostor, é falso, e ele se fantasia de Jesus para poder enganar a muitos, através de muitas atividades que muitos acreditam que são de Deus e não são de Deus. Muitas atividades até mesmo dentro dos acampamentos religiosos, dentro das trincheiras religiosas,
ele procura infiltrar e usar uma coroa que é como, olha o versículo de número 7, como uma coroa de ouro, parecendo de ouro, mas não é coroa de ouro. Queridos, se é um tempo que nós precisamos de estar atentos, termos discernimento espiritual, se é um tempo que nós precisamos de ter cuidado, é o tempo do fim, porque quanto mais próximo do fim, o diabo vai tentando enganar. Exemplo, o diabo faz milagres. O diabo faz milagres? Faz. Ele faz milagres. O diabo cura? Cura. O diabo tem poder para curar. Se for para enganar alguém, atrair alguém para o seu reino, ele tem poder através de feitiços e de outras obras, ele engana pessoas e cura. Só que a cura dele custa mais caro, porque ele cobra um preço opressor. A cura dele não tem duração. E sobretudo a cura que ele produz não resolve o principal problema do viver humano, que é a alma. Nós podemos ter pernas boas, nós podemos ter os olhos bons, nós podemos ter os ouvidos perfeitos, mas sem paz no coração, de que adianta ter um corpo perfeito? Sem paz no coração, o que adianta ter um corpo musculoso, um corpo bonito? O diabo pode curar pedaços do corpo, pedaços do organismo, mas ele não pode produzir a paz, que é o principal. E de que vale ter mãos sem ter paz no coração? De que vale ter um pulmão funcionando se não há paz no coração? Então ele vem como que com coroa de ouro, parecendo para enganar, e de fato tem enganado a muitos. Muitos têm andado atrás de obras de feitiçarias, obras do mal, achando que estão indo atrás de coisas boas, e que muitas vezes usam até o nome de Jesus, mas Jesus não está no meio, Jesus não está presente. Mas as pessoas não percebem, porque lembra do início do texto? O que saiu primeiro no início do texto? O que saiu primeiro no início do texto, da narrativa desse avivamento satânico? Saiu o que primeiro? Fumaça. Por que fumaça? Para que os olhos ficassem embaçados e não víssemos que quem está por trás disso, quem está por trás dessa ação, quem está por trás dessa obra, quem está por trás desse momento difícil, tentando ganhar vantagem, essa fumaça embaça, e não dá para perceber que a coroa de ouro é falsa, porque o ouro de Jesus é reluzente. E diz-nos o texto que o aspecto dos gafanhotos, verso 7, semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como de homem, assinalando para a inteligência, para a sanidade, para a capacidade mental de ser humano, apesar de ser um espírito maligno, mas ele tomando o corpo de pessoas, porque o seu aspecto era como um ser humano, como um homem. Mas para mostrar a confusão que ele veio causar, continua no verso seguinte, verso 8. Tinham cabelos como de mulher, e os seus dentes como de leão. Você viu a mistura? É homem e é mulher. É homem e é mulher ao mesmo tempo. Você está entendendo alguma coisa? Dá para você desvendar alguma coisa que está acontecendo na sociedade, quando não dá para distinguir o que é, ou preciso de desenhar? Nesse avivamento satânico, nesse agir furioso do mal, porque o diabo odeia pessoas se entregando a Jesus.
odeia pessoas seguindo Jesus. Ele quer que pessoas vão morar com Ele. Quer que seres humanos caminhem com Ele para a perdição eterna. E uma das áreas que Ele age é na identidade da pessoa. Tem rosto de homem, tem cabelo de mulher. De uma forma rápida, João está escrevendo algo que eu acho que eu não preciso te explicar em detalhes. Não que eu tenha medo de falar de toda essa confusão na área sexual que está acontecendo na sociedade. Mas aqui está claro que nos dias do avivamento satânico, cada vez mais, as letrinhas da sigla vão aumentando. Porque parece homem, mas não é homem, é mulher parece homem, tem cabelo de homem, tem cabelo de mulher, tem cabelo... São detalhes que está aqui no texto. E ao mesmo tempo diz assim, tem dentes como de leão, para arrastar, para causar medo. Tem dentes como de leão. Versículo 9, continua aí, vamos ler juntos o verso 9, diz assim, tinham couraças como couraças de ferro, tinham couraças como couraças de ferro, sua vestimenta faz com que ele pareça ser imbatível, indestrutível. Parece que não há como controlar. E eu vou ser redundante. Eu disse que o diabo não está brincando de ser diabo. E talvez você esteja até assustado porque você veio numa igreja onde se fala de Jesus, mas eu comecei falando de Jesus. E vou terminar falando de Jesus, mas eu quero te falar, querido, que há um inimigo, há um adversário que quer destruir. E ele tem couraças, como que couraças de ferro. Por isso por que ONU, por que OTAN, grandes instituições não conseguem parar a guerra lá da Rússia com a Ucrânia? Porque os demônios têm couraças como couraças de ferro. Eles não estão brincando. Eles estão bem resguardados, bem protegidos, couraças como couraças de ferro. Eles sabem que se eles não se protegerem, eles perdem. Por que grandes órgãos no Brasil não resolvem a situação do pobre, do necessitado, da viúva, do órfão, sendo que o Brasil é um país tão rico, é de se admirar que o tanto que já roubaram nesse país, esse país ainda continua tendo dinheiro para roubar. Isso prova que esse país é rico demais. Mas por que não há uma instituição que consegue fazer com que isso pare? E eu poderia dizer aqui inúmeras instituições, como a própria igreja. A maçonaria, Rotary Club, Lions Club, nenhuma instituição consegue fazer parar. Cobram da igreja. De vez em quando eu ouço pessoas falando, por que igreja, para que igreja e tal. Mas não é só a igreja que existe na sociedade. Existe exército, para que vale? Por que o exército não entra na Amazônia e consegue acabar com todo o desmatamento? Porque esses demônios, eles têm couraça, como que couraça de ferro. E não tem força de exército. Não tem força de instituições que conseguem derrotá-los assim, pelo seu poder. Versículo 9, tinham couraças como couraça de ferro. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos que correm para a peleja. Como ele é sagaz. Além dele se preparar, se proteger, ele faz um barulho para causar medo. O barulho que ele produz é para assustar. E quando você para ver os jornais na mídia,
os jornais, quando você para ver as notícias, o barulho que se faz em torno disso é um barulho muito alto, para causar medo. Eles estão mostrando força. Eles estão mostrando força. Versículo 9 diz assim: faziam um barulho com suas asas como barulho de carros e muitos cavalos. Verso 10: tinha ainda cauda como de escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Repete de novo aqui. Há um período, há um limite para ele causar dano. Se não houver uma decisão, não houver uma mudança, esse período de dano, de assombro, tem um limite. Aí acaba. Ele não mata de imediato. Ele judia primeiro. Ele perturba primeiro. Ele incomoda primeiro, durante um período. Se durante esse período não houver mudança, aí ele já ganhou e não tem nenhum problema ele tirar a pessoa do tabuleiro da existência. Diz aqui que ele tem um período de 5 meses, um período, mas depois desse período ele acaba de vez com o ser humano. E diz o texto que foi-lhe dado poder, tinham cauda como de escorpiões e ferrão na cauda. Primeiro prende, escraviza. O escorpião faz assim. O escorpião primeiro pega a presa, depois com a cauda é que ele envenena. Ele não envenena de uma vez. Verso de número 11. E tinham sobre eles, vamos ler juntos o verso 11. E tinham sobre eles como seu rei, cujo nome em hebraico e em grego Apolion, Abaddon e Apolion. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, Abaddon e Apolion. A mesma palavra em grego e em hebraico. Abaddon em hebraico significa destruidor e Apolion em grego significa destruidor. O nome dele é destruidor. Destruidor. Versículo 11. Queridos, versículo 12. Versículo 12 para encerrar a leitura do capítulo. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas, vem ainda mais 2 ais. Se o primeiro é assim, os outros 2, que Deus nos livre. Se o primeiro é assim, ele disse, esse é o primeiro. Das 3 últimas etapas do fim dos tempos. Não podemos ser cegos, não podemos estarmos despercebidos, não podemos estar fingindo não ver que os tempos apontam para o fim. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Os sinais da vinda de Jesus. Há um pouco mais de 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, ele disse, eu vou e na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar. Não vou levá-los agora, mas eu vou preparar um lugar para levar vocês para morar comigo. Perguntaram a Jesus mais de uma vez, Senhor, quando será a tua vinda? E ele disse, quanto ao dia e a hora, eu não vou falar para vocês. Mas vigiai, porque senão vocês são levados pelas forças do mal. Pastor, mas isso é um sermão de desespero, isso é a pregação da feiura
da loucura. Não, queridos. Nenhum capítulo da Bíblia deixa de apresentar a doçura, a preciosidade, a oportunidade do Evangelho, das boas novas da salvação. Se não, volte lá no versículo de número 4. Versículo de número 4, o Evangelho é anunciado, as boas novas são proclamadas, há uma saída, há uma esperança, há um jeito de viver independente de toda essa calamidade que nos rodeia, que encharca não só a nossa cidade, não só a nação, mas o mundo todo. Olha o que está escrito no verso 4: e foi-lhes dado que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore, e tão somente, vamos ler juntos? E tão somente, o que Deus está dizendo na sua palavra? Que quem tem o selo dele na fronte, será vencedor contra todo ataque das forças do mal. Conseguirá passar por essa fase sem ser derrotado. Eles têm autoridade para causar toda sorte de mal, somente não poderão tocar em quem tem o selo de Deus na fronte. Poderão perturbar, atormentar, poderão arruinar, menos, tão somente, não poderão fazer isso com aqueles que têm o selo de Deus nas suas frontes. Pastor, o que é isso? O que é o selo de Deus? Selo, que já não se usa tanto hoje, então a moçada sabe pouco o que é selo, mas no passado se usava selo até em móveis. Quando se comprava um armário vinha com selos atrás, que era sinal de propriedade. Os animais ainda hoje são selados com ferro quente para marcar quem é o dono. Aquilo é um selo, um sinal de propriedade. Quando se coloca uma carta no correio, o selo é o sinal de propriedade. E João está dizendo que ele viu esse avivamento satânico acontecendo, mas ele viu que algumas pessoas eram intocáveis pelas forças do mal, não tinha como ele mexer, revirar, ele transtornar essas vidas. E ele descobriu por quê? Porque nessas vidas havia o selo de Deus, um sinal de propriedade. Elas tinham se entregue a Jesus, disposto a seguir Jesus, e quem tem o selo de Deus está livre, não deixará de ver, de estar no meio, de chorar, de sofrer, mas conseguirá vencer, porque tem o selo de Deus. Efésios capítulo 1, dê uma olhadinha nesse texto que explica melhor o que é o selo de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido em Jesus e decidido segui-lo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ora, candachuri lá. Aleluia. Ouviram o evangelho, creram no evangelho que Jesus Cristo é Senhor, se dispuseram a segui-lo, e de uma forma invisível aos olhos humanos, mas no mundo espiritual
se percebe que você é do Rei da Glória e que em você Ele não pode tocar sem a permissão divina, e até onde Deus deixar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quem tem o selo de Deus, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, você ouviu a palavra da verdade? Qual é a palavra da verdade? A palavra da verdade é a Bíblia Sagrada. Ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, as boas novas de que Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou, e está à direita do Pai intercedendo por nós, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você passa a ter o selo de Deus. Verso 14, o qual, vamos juntos, é o penhor da nossa herança, até o dia do resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em qual fostes selado, o penhor da herança, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, até o dia final. Pode vir quantos ais tiverem para vir, mas nós estamos seguros, nós estamos salvos, nós somos do Senhor. Amém, querido? Deixa eu ler só mais um versículo para que você entenda aqui a saída, para que nós possamos sair daqui convictos de que o mundo não está perdido no meio desse avivamento satânico, que se não é já na sua totalidade, se me falarem assim, pastor, isso é só o começo, é assustador o começo, imagino que será o meio e o fim. Nas escolas, nos hospitais, na indústria farmacêutica, na política, se disserem que você creu no evangelho da salvação, depois de terem ouvido, e esse selo faz com que ele não possa tocar, de forma mais destruídos jamais, porque em Cristo Jesus nós chegaremos na praia e da perdição eterna. Somos salvos em Cristo Jesus, somos salvos em Cristo Jesus. Essa verdade, Lucas capítulo 10, versículo de número 18, Lucas capítulo 10, versículo 19. O que vai sair do abismo? Gafanhotos para agir como escorpiões. E Jesus disse sim, lá ensinando para os discípulos, se o tempo for agora, ou for depois, ou quando for, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, você não entendeu? Se você está comigo, se você se entregou a mim, o diabo não está brincando de ser diabo. O diabo está preparado para a guerra, tentando confundir com uma coroa falsa de ouro. Está comigo, disse Jesus, você pisará esses pés, porque estamos com Cristo Jesus debaixo dos nossos pés. Maior é o que está em nós. Maior é o que pode fazer, pode se projetar, homem como mulher, mulher como homem, tentando confundir e estragar a família. Pode fazer o que quiser. Jesus aos seus discípulos, eis que eu vos dei autoridade para pisa com força. Nada. Por quê? Porque você tem o selo da promessa. Quando você se entrega a Jesus, participante de uma denominação,
Mas se você entrega o coração a Jesus de verdade e se dispõe a segui-lo, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus pelo seu precioso evangelho. A Daniele Santos Gomes